Muita gente pensa que as festas juninas se referem ao mês de junho, mas não é. A festa junina é, na sua raiz, uma festa religiosa, associada aos santos que a igreja celebra no mês de junho. Os três principais, nesse sentido. Santo Antônio, no dia 13, São Pedro, junto com São Paulo, no dia 29, e São João Batista, no dia 24. Tanto que nos lugares mais tradicionais, a festa junina tem um mastro com a figura de São João Batista. Claro que, com o avanço da sociedade, a gente vai vendo modificações na forma de celebrar. Por isso que as festas juninas que nós temos nas grandes cidades andam um pouco descaracterizadas nesse sentido. Há muito tempo que eu não vejo um mastro de São João Batista numa festa junina. Aqui em Brasília eu nunca vi. Então é algo que a gente precisa resgatar nesse sentido. Porque a festa junina não é do mês de junho, é de João. Na verdade, deveria se chamar festa joanina em vez de junina. E quem está acompanhando as missas, ontem o Padre Antônio fez uma introdução a tudo isso, lembrando, sobretudo, o significado do nome João, porque hoje nós estamos celebrando São João Batista no dia do seu nascimento. O dia do martírio dele é 29 de agosto. O Padre Antônio explicou tudo isso ontem na homilia, e eu vou pegar o gancho e partir daí. Do nome de João, o significado do nome de João, que é Deus é misericórdia, ou Deus é misericordioso. O nome na Bíblia é muito importante, e isso já diz muita coisa para a gente. Nós estamos vivendo num momento histórico em que, muitas vezes, os pais escolhem, sem critério nenhum, o nome dos filhos. Escolhem porque viu na TV, porque viu na novela, viu no filme, ou algum personagem de alguma coisa, sem atentar para o significado do nome. O nome na Bíblia é essencial, diz quem é a pessoa e o que ele vai fazer na vida dele. Então, João Batista, João é o portador da misericórdia de Deus. E o texto vai dizer isso, porque o próprio modo como João Batista foi gerado chama atenção. Na Bíblia, vários personagens são gerados a partir de situações de exceção, geralmente de mulheres que já tinham passado da época de gerar crianças. Já começa lá no Antigo Testamento com Abraão e Sara. Passa por outros personagens, chega em João Batista e chega em Jesus, que foi concebido sem um pai humano. Isso tudo para mostrar que aquela pessoa que foi gerada daquela forma não será uma pessoa qualquer. Ela já chega com uma missão diferente, com uma perspectiva diferente. E foi assim com todos eles. Então, João Batista é o portador da misericórdia de Deus. Para o povo de Israel, para nós cristãos, e os primeiros a serem beneficiados por esse portador da misericórdia de Deus foram seus pais, Isabel e Zacarias. A gente sabe que na cultura judaica, não ter filho era considerada quase que uma maldição. A pessoa tinha cortada a sua descendência, não deixaria ninguém para a posteridade. Então, João Batista, tendo sido gerado já na idade avançada de seus pais, é para Zacarias e Isabel uma forma de Deus demonstrar misericórdia para com eles. Então, João é o portador da misericórdia divina. E foi isso que ele fez ao longo da vida dele. Chama atenção a reação das pessoas quando ele nasceu e o nome foi dado. As pessoas ficaram pensando, o que virá a ser este menino? Ou seja, o que é que ele vai fazer na vida? Com tanta coisa extraordinária já no seu nascimento, algo grandioso está reservado para ele. Ele vai fazer alguma coisa muito importante na sua vida.
Exatamente isso. João Batista é o portador da misericórdia. Como? Ao longo da vida dele, nós percebemos que há 3 momentos ou 3 dimensões na vida dele que são importantíssimas. Primeiro, João Batista é um ser humano, um homem. Um ser humano. E todo ser humano tem defeitos e qualidades. João Batista também era um ser humano, como nós somos, com uma diferença. Ele não se conformou com as suas limitações. Ele, auxiliado pela graça de Deus, se esforçou para ser um canal de misericórdia de Deus para os outros. Primeiro para os pais dele, depois para o povo para o qual ele se dirigiu para preparar o caminho para a chegada de Jesus. E João Batista foi um homem, em parte, igual a todos nós, com defeitos e qualidades, mas ao mesmo tempo alguém diferente, porque ele quis dar um passo adiante. Ele não quis se acomodar. Isso porque ele tinha uma consciência muito grande de quem ele era. Ele não queria ser mais do que ele era, mas também não aceitava ser menos. A gente pode perceber isso quando autoridades religiosas mandam perguntar para ele se ele era o Messias. Quem ele era? Ele entendeu a pergunta, porque as pessoas estavam pensando que ele era o Messias. A resposta foi, a pergunta era, quem é você? Ele respondeu, eu não sou o Messias. Ou seja, ele não quis ocupar um espaço que não era dele. Não quis se colocar num patamar que não pertencia a ele. Mas também não negou quem ele era. Não se diminuiu. Ele assumiu a sua identidade. Eu sou aquele que vem preparar o caminho para o Messias. Eu sou a voz que clama no deserto. Uma lição de humildade para nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Qual é o nosso lugar no mundo. Não querer ser mais do que aquilo que nós somos chamados a ser, mas também não nos assumirmos menos. Exemplo prático, eu sou um diácono, eu não posso querer agir como um padre. Padre Antônio é um padre, eu sou um diácono. Eu não posso querer ter atitudes de um padre, mas também não posso fugir da minha condição de diácono. Se me perguntarem quem você é, eu digo, eu sou um diácono. Eu não sou um padre, não sou um bispo. Então eu não sou mais que um diácono, mas também não sou menos que um diácono. E um cristão é a imagem e semelhança de Deus, não é mais nem menos que isso. Não devemos querer ser tratados como se fôssemos deuses, mas não podemos deixar que ninguém nos trate menos do que como filhos e filhas de Deus. Essa é a primeira questão de João Batista. É um homem que sabe quem ele é. E é um desafio para nós isso. Ele nos convida também a descobrirmos quem nós somos, qual é o nosso lugar no universo, qual é a nossa tarefa. Segundo, ele é um homem, mas um homem santo. Ou seja, porque ele não se contentou, não se conformou com seus limites, ele buscou a santidade. E enquanto santo, ele desenvolveu um estilo de vida que é muito importante para nós hoje, porque João Batista é extremamente atual em todos os sentidos. Ele desenvolveu um estilo de vida totalmente desapegado. A gente poderia dizer até mesmo austero. Isso para a nossa sociedade de hoje, que a gente é acostumado a um consumismo desenfreado, a querer criar para nós necessidades artificiais. O modo como ele viveu, e o Evangelho vai dizer que ele crescia e vivia nos lugares desertos, ou seja, vivia com o mínimo indispensável, sem nenhum supérfluo. Isso para nós é um questionamento. Nós estamos muito apegados a coisas que nós não precisamos. Acumulamos muitas coisas que nós não precisamos. E isso vai fazer com que vai faltar coisas necessárias para os outros. João Batista, enquanto santo, o seu estilo de vida para nós é um questionamento profundo. E terceiro, ele é um profeta.
O último profeta do Antigo Testamento, podemos dizer o primeiro do Novo, e Jesus, em mais de uma ocasião, vai tecer grandes elogios a ele. Por quê? Porque enquanto profeta, ele apontou a presença do Messias no meio do povo. Os profetas anteriores a ele falavam da futura vinda do Messias, mas ele não. Ele soube identificar a presença do Messias no meio do povo e soube apontar o Messias para que outros o seguissem. Que importância tem isso? Às vezes a gente pensa que pregar o Evangelho é levar Deus ao outro. Na verdade, nós não levamos Deus ao outro, porque Deus já está ao lado do outro antes de nós chegarmos lá. O que nós podemos fazer foi o que João Batista fez: identificar a presença e ajudar o outro a identificar essa mesma presença e assim segui-lo. Quando Jesus passou no meio do povo, o povo não estava reconhecendo Jesus, não estava preparado para isso. João Batista olhou Jesus, reconheceu quem era Jesus, voltou-se para os seus discípulos e falou: eis o Cordeiro de Deus, é ele que vocês devem seguir. Eu não sou o Messias é ele. João Batista, então, é um personagem riquíssimo, com muitas facetas, e que a gente deve o tempo todo mergulhar na vida dele para descobrir toda essa riqueza. E o modo como ele viveu é inspiração para nós hoje. Inspiração enquanto ser humano, enquanto homem, inspiração enquanto santo, inspiração enquanto profeta. E o seu profetismo tinha várias dimensões, e ele pagou o preço por isso. Enquanto profeta, ele desenvolveu uma capacidade fundamental, a capacidade de não julgar os outros. Ele, na sua pregação profética, ele era extremamente duro. Ele era duro não contra as pessoas, mas contra as ideias que as pessoas desenvolviam, contra as atitudes. Então ele é muito duro, por exemplo, com Herodes e com a Herodíades. E ele pagou o preço por isso, né? Ele foi decapitado por quem enfrentou esses poderosos. Mas o seu discurso não era de julgamento da pessoa, mas das atitudes, das palavras e das ideias. E é uma coisa que nós precisamos aprender. Na segunda-feira, o texto do Evangelho, Jesus dizia que nós não temos o direito de julgar as pessoas, as motivações profundas. Quando João Batista se dirige contra as injustiças praticadas pelos poderosos ou contra os erros do próprio povo, ele não estava querendo condenar as pessoas, mas ele estava julgando as atitudes, as ideias e as palavras. Ou seja, João Batista agiu como filtro. Nas casas da gente, na cozinha, a gente tem vários objetos. Tem lá um filtro, a gente tem também esponja. A esponja, ela absorve tudo. Absorve água e absorve impurezas. O filtro não. O filtro deixa passar a água e retém as impurezas. Essa é a atitude de João Batista enquanto profeta. Ele soube filtrar, soube separar o que é a pessoa das suas atitudes. Deixou para Deus o julgamento das motivações, mas ele foi capaz de forma altamente crítica, perceber maldade nas palavras, nas atitudes, nos gestos, sem condenar as pessoas. Nós precisamos aprender isso dele. E ele assim foi, dessa forma, ele foi um canal da misericórdia de Deus para com todo mundo. E a celebração hoje nos convida a isso, inspirados nele, pedindo a intercessão dele, para que venha sobre nós as luzes e as forças que nós precisamos para seguir os passos dele e ser como ele, canais de misericórdia de Deus para os outros. Ser João para os outros, ser João Batista para os outros.
Então, que São João Batista interceda por nós, para que Deus envie sobre nós as luzes e as forças que nós precisamos para ser João para os outros, uns para os outros. Sejamos canais da misericórdia de Deus uns para os outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.